Muito bem. Hoje é sábado, dia da nossa live, momento também de revisão da semana. Então aqui estamos com os dois canais, né? O Instagram e o Facebook. Muito bem. Então saudando aí o pessoal que está entrando, né? Sejam bem-vindos. E nós vamos começar essa nossa live de hoje, né, trazendo esta alegria do ano jubilar, né, o ano jubilar que ontem teve aí a inauguração, né, oficial lá no Palácio Episcopal, né, na residência do bispo, né, Dom Marcos. Nós tivemos lá a reunião e a cerimônia aí de lançamento da logomarca aí do ano jubilar, né, a qual nós vamos falar um pouquinho também. Queremos avaliar um pouquinho essa semana, como que as coisas aconteceram, mas eu quero pedir aí, né, o William, a Nájila, dar um sinalzinho se o som tá legal, se a imagem tá legal, né, só para a gente saber aqui. Bem, ok, muito bem. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como falei, ontem nós tivemos a inauguração do selo oficial do ano jubilar. Deixa eu tentar colocar aqui, né, pelo menos esse quadro que vai ficar aqui na secretaria, na minha sala, né, aqui, ó, mostrando só mais ou menos, né? Depois vai sair no nosso informativo também, no nosso jornal, este quadro aí com os seguintes dizeres, né? Ano jubilar diocesano, 100 anos de prelazia, 40 anos de diocese Bom Jesus do Gurgueia, Piauí. E aqui tem, né, a explicação da logomarca. Algumas coisas rápidas aqui para passar para vocês também, né? Ano jubilar diocesano, do período do dia 18 de junho de 2020, aniversário de criação da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, criada em 1920, a 3/10 de 2021 será este nosso momento de celebração. Aniversário da elevação da prelazia ao grau de diocese, foi criada em 1981. O ano jubilar, honrosamente intitulado e chamado, e aí sim dando característica para o 100 e para o 40. Então nós vamos chamar de ano jubilar Jequitibá e Rubi. E a explicação: Jequitibá, árvore de sobrevivência centenária, nobre e robusta, simboliza os 100 anos de vida da Igreja de Bom Jesus. Representa bem as raízes da firmeza da fé plantada pelos primeiros evangelizadores, frades mercedários, fixada no coração do povo católico do sul do Piauí. O rubi, pedra preciosa e de coloração atraente, simboliza os 40 anos da diocese. Retrata bem a alegria e jovialidade de uma igreja vibrante e atuante. Jequitibá e Rubi simbolizam a Igreja de Bom Jesus do Gurgueia, que em meio aos muitos desafios do Nordeste brasileiro, segue firme
e consolidando-se. Aqui tem uma referência que é dividida ao meio, né? E a explicação dela é a seguinte: 2 grandes acontecimentos comemorados em um único ano. Na parte superior, a Igreja Santuário Bom Jesus da Boa Sentença, até 1981. Catedral da Prelazia traz consigo o numeral 100, indicando o centenário de criação da Prelazia. Na parte inferior está a atual catedral, dedicada à copadroeira da diocese, Nossa Senhora das Mercês. Traz o numeral 40, em referência aos 40 anos da elevação da prelazia do grau de diocese. Ao centro, dividindo os 2 eventos, estão os símbolos do brasão da diocese. As listas azuis paralelas indicam as águas abundantes da região. Acima, o rio Gurgueia, que dá nome, e abaixo as águas do maior lençol freático do Nordeste brasileiro. No centro da logomarca, a coroa de espinhos e as chagas do padroeiro da diocese, o Bom Jesus da Boa Sentença. Emanando da parte superior e da parte inferior da esfera, as cores do jubileu, acima a cor jequitibá e abaixo a cor rubi. E finalizando, circunda toda a esfera a frase que anuncia o jubileu, e junto dela, acima, o ano jubilar, o período entre os anos 2020 a 2021. Vou mostrar novamente, né? Aqui eu não sei se está saindo na parte correta, mas aqui um pouco essa circunferência, essa divisão, a parte de cima dos 100 anos, a parte de baixo aí dos 40 anos. Esta logomarca vocês vão ver aí em muitos lugares, nas nossas paróquias, né, e também nas transmissões aí via redes sociais. O formato, né, que vai ser feito, né, então uma medalha, um bottom, um selo, expressa condecoração, uma marca, a alegria jubilar, gratidão e honra. Todos os diocesanos e diocesanas devem trazê-lo no peito. Então, nós vamos fazer com que cada um tenha essa logomarca, né? Para colocar no peito e principalmente na festa, né? Na missa jubilar. Aí todos nós aí estaremos representando bem a nossa diocese aqui no sul do Piauí. Daí Dom Marcos diz que todos estão de parabéns, seja pela alegria jubilar, seja pelos méritos de quem participou e ainda hoje participa efetivamente na construção da história da pujante Igreja Particular de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Bom Jesus do Gurgueia. Então essa composição foi feita então por Dom Marcos e a arte gráfica, o designer Mateus Silva Santos, que é de Teresina. Então, com certeza hoje é o primeiro gostinho deste nosso ano jubilar, que já foi decretado, e agora a logomarca para ajudar, né, na visibilidade. E o importante também, as comunidades estarem rezando, né? Então nós temos uma programação que em breve sairá, mas cada paróquia vai ter o seu momento. É um momento de, além de vivenciar esta festa, também ter um símbolo, né, que é o símbolo, né, do santuário do Bom Jesus, da Boa Sentença, que vai passar por todas as paróquias da nossa diocese. Olha aí, comecei a nossa live com uma ótima notícia. Uma notícia
para também acalmar o nosso coração, para nos alegrar e a gente começar a visualizar lá na frente, né? Começar a ver coisas melhores aí para a nossa igreja. Uma outra coisa importante, né, como eu já comecei com os positivos, né, foi então a nossa missa de Corpus Christi, o tríduo, né, preparatório, que nós tivemos a oportunidade de gravar para que as pessoas pudessem no próprio celular acompanhar. As redes sociais da igreja que já estão divulgando muito mais questões, né, de fé, aqui na nossa igreja o bate-papo, né, que aconteceu também, né, na terça-feira com a doutora Denise Passos, foi muito bom, né, falamos aí muito, principalmente na área do equilíbrio mental, né, a psicologia, o que a gente pode aí estar atento, né? Ela dizia o corpo quando começa a reagir diferente, então a gente precisa ficar preocupado, mas também a gente saber equilibrar de outras maneiras o dia a dia da nossa vida, principalmente aqueles que ainda se mantêm firmes e fortes aí no isolamento social, tá? Então, isso é importante e quero aí parabenizar quem ainda acredita e continua no isolamento social. Se a gente ficou até agora, a gente pode ficar um pouquinho mais, né? Então isso daí é um ponto positivo. Outra questão, então, já havia falado, né, da missa de Corpus Christi, tanto aqui na nossa paróquia e transmitida por tantas outras paróquias, tá? E inclusive a missa em comunhão com o nosso bispo, né? Fazia tempo que eu não estava junto ali, né? Então foi um momento da gente se preparar junto ali com o nosso bispo, né? E também a alegria de fazer esta comunhão também, né? Então nós estamos... Tem alguém ligando aqui, deixa eu já fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora não atrapalha aqui mais, é isso. Mas no outro tá certo aqui, ó. Né? No Facebook deu tudo certo, no Instagram deu uma cortadinha, mas estamos de volta. Então, aí essa unidade, né, da Igreja de Bom Jesus, né, celebrando a festa do corpo e sangue de Cristo, que foi uma festa diferente, né? Nós não tivemos a possibilidade de caminhar nas ruas, as ruas enfeitadas, onde as famílias da nossa cidade enfeitavam, mas tivemos a possibilidade de participar, né, pelo menos pelas redes sociais, deste momento de comunhão. Ontem foi também o Dia dos Namorados, né? Então um ponto positivo. O pessoal, mesmo nesse tempo de pandemia, aí eu vi que muitas pessoas postaram as fotos, né, ali do casal, abraçado, recordando, né? Então isso é bom, mas não é só para agora, né? Tem que, e eu falava na homilia ontem, que o casal precisa ter esse comprometimento um com o outro, né? Esse amor, rezar juntos, ter um diálogo, né? Saber lidar principalmente nesse tempo de pandemia, né? Um casal que para e conversa nesse tempo de pandemia é um casal que quer o melhor para si, né? Quer melhorar a relação, né? E o saber sentar, né? E eu falei, tem que colocar Deus ali na conversa também, né? Tem as equipes de Nossa Senhora, fazem muito isso. Quando fazem o dever de sentar, aí sempre a ideia de sentar a 3 e não a 2, né? A 3 porque Deus está ali naquele diálogo, naquela conversa, naquela oração. Hoje, né, esse momento bonito de apresentar, né, a festa do jubileu, né, a logomarca, e ao mesmo tempo celebrar, né, com as nossas comunidades, principalmente lá onde mora a Chaguinha, sua família, que tem uma capela dedicada a Santo Antônio. Todos os anos a gente participava. Então, esse ano que infelizmente não deu, né, por causa da questão da pandemia,
mas é um momento que a gente precisa se organizar, né? Depois, eu imagino quando estivermos voltando, né? Cada capela, aí nós vamos marcar um dia, né? Dessa volta, né? Ainda não sabemos quando, mas vamos marcar um dia e vamos preparar aquele dia para acolher, né? As pessoas, para fazer um grande momento celebrativo, né? Eu imagino aqui a São José, que a gente não teve a oportunidade, né? Imagino lá nessa capela de Santo Antônio também, a gente ir lá celebrar, né? As outras capelas, São Pedro Nolasco, que passou, né? Então a gente precisa depois com calma ir pensando e aí organizar, né? Mas por enquanto é bom que fique na sua casa. A gente viu agora algumas coisas, né? A questão política está começando, né? É uma preocupação, mas é também democrático, né? Então a gente só peço a quem se candidatar, a quem aí está, que também respeite, né? Respeite esse tempo que estamos vivendo, que ninguém se aproprie de nenhuma tragédia para alavancar politicamente, mas que tenha propósito. Eu acho que todo mundo teve tempo de ficar em casa e pensar no que fazer, né? Então, se você é mais dedicado à política e quer aí defender o direito das pessoas, né, então acho que acredito que teve momento de preparação, né? Então aí que nós possamos acompanhar tranquilamente todas as pessoas que estão se candidatando a um cargo público e que a gente veja, né, a história da pessoa, se é uma pessoa de fé, se é uma pessoa que de fato tem um envolvimento com as causas humanitárias, sociais, e aos poucos a gente vai definindo em quem votar, né? Não é só votar porque é amigo ou porque deve favor, mas a gente tem que saber quem que você vai colocar ali e de que maneira você pode exercer melhor o seu direito a voto, tá? Então é sempre bom, a gente vai falar isso com mais tempo em outros momentos, mas é uma das coisas que a gente já viu, né? Já começou a esquentar, não só aqui em Bom Jesus, mas em outros lugares, a questão política. Pontos negativos, eu vejo que ainda há um grande crescimento, né, do Covid-19, né, mais de 40 mil mortes. Aqui em Bom Jesus, nós chegamos a 100 pessoas, né, infectadas já, segundo a estatística de ontem que a gente recebeu. Então tem que se cuidar um pouco e tudo. O que me entristece é pessoas inteligentes pensando como pessoas não inteligentes, né? E tentando ver teoria da conspiração nas coisas e falando que nada disso precisa, né? Não precisa de isolamento, precisa se cuidar, né? Que é uma coisa que, né? Isso daí a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, né? Pessoas inteligentes poderiam ajudar a criar uma consciência, né? de cuidados, aí pensando dessa maneira, né? Um desperdício com a inteligência da pessoa. Por outro lado, aí também essa questão de pessoas levantando teoria da conspiração e outros levantando o medo. Né? Como que você fala, como que você levanta o medo? É você contar a história do outro, né? Então, se a gente que está isolado socialmente tem consciência do que a gente está fazendo, então não precisa ter medo, porque você está se cuidando. Precisa ter medo se você de fato não acredita nisso, né? Mais cedo ou mais tarde você pode se contaminar aí e aí a coisa complica. Porque às vezes você pode estar passando para outro sem saber. Então o cuidado, ele é para todo mundo. Né? E às vezes a gente vê que tem pessoas que não estão levando a sério isso. Né? Não é só aqui, em tantos outros lugares, né? Conversando com outras pessoas de outras realidades, a gente vê.
né? Quem está levando a sério não quer dizer que está com medo. Tá? Ela está cuidando do dom mais precioso que é a vida. Agora, quando a gente quer relativizar as coisas, tanto ou falar que é um desastre ou falar que não é nada, então a gente não está contribuindo, né? Então, líderes católicos, religiosos, líderes públicos, né? Então a gente precisa ter consciência, né? Se a gente não tem o que falar, a gente tem que ficar quieto. Agora, se a gente está acompanhando e está vendo que é o caminho natural, que todas as instituições estão seguindo, a gente tem que, pelo menos, seguir, né? Pelo menos seguir. Ninguém vai te obrigar, pelo menos nesse momento, a ficar trancado na sua casa. Mas se você se fez essa opção de ficar na sua casa, então permaneça. Não é porque um ou outro está falando isso ou aquilo que você vai. Vamos fazer uma comparação muito tranquila do que está acontecendo por esse período agora. Começou a flexibilização em alguns lugares. O que é a flexibilização? É abrir alguns setores do comércio para que ali comece a gerar um movimento, não de aglomeração, mas para que nem tudo pare e nem todos deixem de comprar as coisas. Então a flexibilização não é uma coisa ruim. O ruim é como a pessoa pensa. Flexibilizar não é que a doença acabou, não é que o vírus sumiu, não é que pode sair de casa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque uma coisa não está liberando a outra. Então, está flexibilizando, a pessoa está podendo sair de casa, então saia com cuidado, com organização, com a higiene necessária, né? E respeite as orientações. O vírus está por aí. A gente não sabe, está aqui, está ali, está lá. Agora, está flexibilizando é uma questão voltada à questão econômica, voltada ao comércio, né? Tanto do ir e vir. Agora, a doença não está sanada, né? Não terminou. Então tem muita gente confundindo isso. Agora liberou, então eu posso sair. Não é. Liberou a questão comercial, mas não a questão da saúde. Então a gente tem que, de fato, pôr na balança. Será que eu preciso sair? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso estar no meio de tantas pessoas? Então vejam que isso é uma coisa que a gente precisa aí orientar e também saber. Uma outra coisa que é importante é a questão assim, as pessoas me perguntam, e quando voltar, como que vamos fazer? A gente já está vendo que algumas dioceses, a CNBB, está pensando nesse processo da volta. Mas não vai ser assim, amanhã vai ter missa e está liberado, aí vem todo mundo. Não. Vai ter um certo controle, uma certa organização. Porque a gente sabe que as coisas têm que ser limpas antes e depois que a pessoa for embora, para que outros venham e façam. Então a gente precisa também criar essa estrutura, organizar de uma maneira que não fique assim, o padre daquela paróquia tem o grupinho dele, só vai o grupinho para a missa. Não, a missa é para todo mundo, só que a gente, assim que tiver orientações claras e principalmente orientações diocesanas, aí nós vamos procurar segui-las. Da mesma maneira que estamos seguindo as orientações nesse momento. Nesse momento, a orientação diocesana para as nossas igrejas é que nós fiquemos em casa, façamos a transmissão da missa e de outros assuntos religiosos nas redes sociais e evitar a aglomeração. Acho que isso é importante a gente ter claro. E acompanhar sempre o anúncio das coisas da Organização Mundial da Saúde, o que eles estão
orientando, né? E de que maneira estão orientando. Tá bom? Então é isso que a gente queria falar por hoje. Agradeço a todos os que entraram, que estão participando, né? Hoje é dia de Santo Antônio, abençoamos os pães, né? Então, aí agora queremos também que os casais possam renovar sua aliança de amor, os casais de namorados também, né? Com todos os cuidados necessários, né? Possam aí se conhecer melhor, né? Rezar juntos também, né? Uma coisa que a gente está aprendendo, né? Novos costumes. O que o padre lá atrás falava, que a casa era o lugar central da fé, aí as pessoas nunca levavam a sério, pelo menos uma parte. Agora todos estão se reencontrando como igreja dentro de casa. E é isso que a gente está tirando de bom, né? Desse período aí da pandemia. E qualquer outra novidade, a gente aí vai estar falando com vocês. Eu espero que vocês também possam também conversar, dar as opiniões de vocês, fazer as perguntas, para a gente poder aí ir se acertando e querendo o melhor para todo mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e fique na sua casa.